E aí, pessoal, estamos de volta então para finalizar aí essas orientações, ok? Vou falar um pouquinho sobre as outras atividades que a gente tinha passado, dar uma visão geral para vocês, para tentar ajudar vocês de alguma forma. Eu vejo que são bem simples essas, essas atividades, não são muito complexas, tá? É só mesmo uma introdução aí dos gráficos, para vocês entenderem um pouquinho do como a gente usa esses gráficos aí. Esse item aqui, ele fala de variáveis quantitativas. Lembra lá na primeira videoaula a gente falou que tem variáveis quantitativas discretas ou contínuas, ok? As discretas, elas são apresentadas por números inteiros, quer dizer, não tem casa decimal, não é apresentado por fração, é números inteiros, simplesmente, tá? E as quantitativas contínuas, aí sim elas são representadas por variáveis quantitativas, por números quebrados ou números decimais, com casas decimais ou frações, enfim, números quebrados, vamos falar assim, acho que fica mais claro, né? Pergunta o seguinte, olha só, a gente está falando de população, ok? De número de pessoas. Número de pessoas, gente, ele é uma variável quantitativa discreta ou contínua? Eu tenho 1,5 pessoas, ou eu só tenho uma ou duas pessoas, né? Então, o número de pessoas eu posso representar por somente números inteiros ou por números com casa decimais, ok? Se for por números inteiros, então ela é quantitativa discreta. Se eu puder representar pessoas com números quebrados, 3,5 pessoas, eu acho que não, aí seria quantitativa contínua, ok? Então, o item A e o item B, essa é a pergunta. Veja aqui o que ele está falando, ok? Ele está falando de população, de número de pessoas, esse também, os dois gráficos estão falando de número de pessoas. Então, que tipo de variável é representada? No A, no B aqui, tá? São quantitativas, eu quero saber se são discretas ou contínuas. Só isso, gente. Ó, o gráfico da figura, o item C, tá? O gráfico da figura 1 é um gráfico de barras, ok? Enquanto o gráfico da, da figura 2 é um pictográfico. Qual a diferença observada nas as representações dos dois gráficos, ok? Então, observe os gráficos aí, um traz mais de informações, outro menos, qual fica mais fácil de você entender, o que está mais claro, né? Seria isso, as características de um ou de outro, o que você acha que fica mais fácil de entender a informação que ele está trazendo? Basicamente é isso, tá bom? Então, é só fazer essa comparação, isso é uma resposta pessoal, ok? Você percebe que eles trazem informações sobre população, os dois, só que apresentado de forma diferente. Qual que você achou que fica melhor representado, né? O que fica pior representado, fica mais claro para entender um ou outro? É isso, só isso, gente. Vamos seguir aqui. Esse aqui é um gráfico aí, na verdade são vários gráficos, né? Trazem várias informações aí para gente, né? E aí eu quero saber o seguinte, né? Qual o tema geral dessas informações, ok? Desse infográfico, vamos falar assim, vamos usar o nome correto, né? Esse infográfico. Então, qual o tema geral das informações? Então, onde o tema geral das informações, geralmente você vai encontrar no título desse infográfico, ok? Então, ele traz a informação geral, ele vai trazer o tema do que ele está falando aqui, de tudo isso aqui que está sendo relacionado. O item A. O item B, analise o gráfico da produção mundial de alimentos. Então, ele traz um gráfico da produção mundial de alimentos aí, tá ok? Ó, ok? Ele traz essa informação. Quais alimentos, devem aumentar a sua produção em mais de 100% até 2050? E o que significa 100% nesse caso, ok? Então, primeiro, você vai olhar aqui as informações, aqui ele traz por tipo de alimento, ok? E aqui as porcentagens. Então, eu quero que você relacione quais deles está trazendo um aumento maior do que 100%, ok? 100%, o que significa, gente? Ok? Produzir 100% a mais, quer dizer o quê? Né? Eu dobrar a minha quantidade, não é isso? Ok? Porque 100% representa o todo, certo? Se eu falar um aumento de 100%, quer dizer que é um aumento da mesma quantidade que eu tenho hoje. Então, eu vou dobrar a minha quantidade. Seria isso,
tá? Já dei a resposta. O item C. Analise o gráfico da população no mundial, ok? E qual o aumento esperado para a população mundial até 2050? Então, lá tem, se você observar aqui, você vai achar aqui que uma parte do infográfico que fala sobre a população mundial. Então, observe, olhe o infográfico e pega essa informação e aí vai estar a resposta do que a gente está perguntando aqui no item C, ok? Vou seguir aqui. De novo, ó, analise o gráfico, quanto se desperdiça. Então tem lá um gráfico. Que tipo de gráfico é esse? Olha só, ele é um gráfico muito parecido. Ele está falando em porcentagens, tá? Só que ele tem, parece uma rosquinha, né? Mas na verdade ele é um gráfico, né? Muito parecido com aquele que a gente falou que, que a gente usa como porcentagem. É o mesmo gráfico, só que ele está representado um pouquinho diferente aí, tá bom? Ficou a dica aí, né, gente? Então, qual gráfico que a gente trabalhou, que ele tem essa forma de círculo, ok? Que traz informações em porcentagem, tá? Ele divide proporcionalmente aí, proporções, tá bom? Quais as consequências previstas para 2050? O desafio. Então, tem algum lugar aí no infográfico que está falando sobre o desafio, essas informações sobre o desafio. Então, o que ele está trazendo nesse desafio aí? Quais as consequências previstas, ok? Então, o que vai acontecer? Quais as para 2050, e esses desafios vai trazer essas informações, com gráficos, tabelas ou outras formas de representações estatísticas de dados, num formato visualmente simples de entender. Descreva quais as relações que você observou entre os dados apresentados ao analisar esse infográfico. Então, a produção de alimento e a população mundial. O que você acha aí, né, olhando esses dois caras aí, o que está acontecendo, né? Um aumenta, outro aumenta também na mesma proporção, né? O que está acontecendo aí? O que precisa acontecer para que a população possa ser atendida da melhor forma possível com relação aos alimentos? Então é isso, faça uma análise. O que você está achando desse gráfico? O que você achou de interessante? Né? Olha o infográfico num todo e veja e faça essa comparação entre a população que vai aumentando e a quantidade de alimentos também que deve aumentar para atender essa população. Você acha que é suficiente? Não é? Né? Você acha que do jeito que está indo vai ficar todo mundo passando fome ou não? Enfim, tire as suas conclusões. Analise esse infográfico e tire as suas conclusões, ok, gente? Então é isso, a gente vai parar por aqui com essa videoaula. E aí vocês respondem. Não esqueçam de enviar para nós as respostas e também de devolver, de fazer a entrega dessas videoaulas, gente. Assistiu a videoaula, faça a entrega, nunca esqueça, gente, porque a videoaula ela não dá para saber quem assistiu ou não, tá bom? Então, a gente só sabe se você assistiu ou não, fazendo a devida entrega lá, tá legal, gente? Obrigado e a gente vai parar por aqui. Até a próxima.